E aí, você está bem? O pastor não está aí? Vamos falar, né? Você está feliz com Jesus? Amém. Gente, é uma honra estar aqui falando com vocês, é uma alegria enorme no meu coração e é uma honra ao mesmo tempo. É muito engraçado, parece que eu nunca ministrei uma palavra na minha vida, olhando para vocês aqui agora, eu estou super nervoso. Se eu olhar no meio e falar assim, nossa, eu acho que ele está meio nervoso, provavelmente é isso mesmo que está acontecendo, então, perdoa aí. Mas eu não tenho, acho que nada de novo de mim para entregar para vocês. Eu creio que você conhece a palavra de Deus, mas eu também creio que o que eu vou falar aqui foi algo que o Espírito Santo me entregou e é algo para o teu coração. Eu costumo falar no Meet, o pessoal vai pegar todas as referências aí, né? Mas eu costumo falar no Meet que a gente tem que perder o nosso hábito de participar do culto até o momento do louvor, né? Às vezes a gente tem o hábito de cultuar a Deus, louvar, e aqui no momento de oração, orar, e daí agora a gente senta para assistir a palavra. E não é isso, você tem que continuar cultuando a Deus nesse momento de palavra. Você não tem que ficar aqui avaliando o pregador ou assistindo como se estivesse assistindo um filme. Mas que em nome de Jesus o teu coração se abra para o que o Espírito Santo tem para falar para você. Que em nome de Jesus, a cada coisa que seja dita aqui, que você se ministre, que você reflita e você fale assim, poxa Deus, eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso, isso faz sentido, isso não faz sentido, mas que você seja ativo nesse momento. Não comigo, mas com você mesmo. A palavra de Deus ela é poderosa e ela sempre transforma as nossas vidas. Eu tinha um amigo que falava assim que se alguma vez você parar para ler a palavra de Deus e ela não gerar mudança no teu coração, você está fazendo tudo errado. Ela tem que mudar tudo, então, porque a palavra de Deus é assim, ela choca, ela confronta, ela gera mudança. Em nome de Jesus, que ela gere mudança no nosso coração hoje. Amém? Cara, é maravilhoso, porque Deus é bom demais. Porque todo esse momento que a gente viveu aqui agora, e essa manifestação do amor e da presença de Deus, eu não sei você, mas eu senti a presença de Deus claramente quando eu estava sentado aqui embaixo. Eu creio que o amor de Deus já começou a impactar muitas vidas aqui, e eu creio que em algum momento da tua trajetória, o amor de Deus impactou a tua vida, é por isso que você está aqui hoje. Por algum momento ele gerou uma expectativa, em algum momento ele gerou saciou alguma sede que você tinha, saciou alguma necessidade, e eu quero falar exatamente sobre esse amor hoje. Só que não sobre como esse amor sacia, acho que não sei se essa palavra está certa, toca o baile. Como esse amor sacia, né? Como esse amor sacia a nossa necessidade, mas como a gente tem a necessidade de transmitir esse amor, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Essa palavra, ela nasceu no meu coração, eu comecei a estudar o que eu vou falar com vocês hoje, por causa de um momento de angústia, de tristeza no meu coração, rodando feed no Instagram, na internet, assim, sabe? Olha só que tristeza. Essas coisas só deixam a gente triste, não faz bem, não. Mas a gente faz, né? E começou vendo uma série de situações que aconteceram. A gente está num momento, né, uma fase super polarizada, em que está todo mundo se atacando de tudo que é lado. E uma série de situações aconteceram onde eu vi muitas pessoas atacando o evangelho, assim, de forma muito ferrenha, sabe? E daí, sabe quando você toma uma atitude não muito saudável? Por exemplo, você vê um post ou uma situação que ali, poxa, você vê isso aqui é uma coisa meio agressiva. O que você faz? Vou abrir os comentários para ver o que o pessoal está falando. Aí você abre os comentários e você vê, olha, esse cara aqui colocou o dedo na ferida. Vou ver as respostas dos comentários, sabe? E daí você fica ali, e daí às vezes você vai vendo, eu não sei, tem gente que está olhando para mim e falando assim, nossa, que perda de tempo, vai trabalhar, guri. E tem gente que está pensando, nossa, eu faço isso também. Enfim, seja como for a tua situação, acontece isso, as pessoas ficam se batendo na internet, e eu acredito que fora dela também, mas a gente consegue ver explicitamente. E uma série de situações eu via onde pessoas atacavam o evangelho, assim, de forma muito agressiva, sabe? Isso começou a entristecer um pouco o meu coração. Eu não sei se faz parte só da minha bolha, só do meu nicho, mas eu tenho visto que tem se levantado um posicionamento contra o evangelho de forma muito agressiva no mundo, sabe? Eu acho que a gente sempre foi tratado como retrógrado, a gente sempre foi retratado como preconceituoso, eu acho que sempre houve isso. Acho que desde quem tem muito mais experiência que eu aqui, já viu isso acontecendo várias vezes, mas eu sinto que isso está aumentando, ou pelo menos no meu ciclo de convivência eu vejo isso aumentando. E as pessoas não conseguem ver o porquê nós estamos aqui. As pessoas não conseguem ver o porquê a gente
abandona a nossa vida para Jesus, as pessoas não conseguem ver o porquê que a gente decide seguir aquilo que a Bíblia nos ensina. As pessoas só olham para a gente e falam que vem hipocrisia, que vem preconceito, que vem tudo que há de ruim, assim, como se a nossa motivação tivesse completamente errada. E eu não sei qual que é a tua reação quando você vê. Eu tenho certeza que você já viu esse tipo de coisa. Mas eu não sei como que é a tua reação quando você vê esse tipo de coisa. Tem gente que fica brabo, né? Fala assim, são uns tongos, não consegue entender, vá orar. Tem gente que fica indiferente, que isso aí sempre teve, sempre vai ter e tal. Mas eu fico muito triste, cara. Eu fico muito triste. Isso me entristece meu coração. Eu não consigo nem ficar com raiva da pessoa, sabe? Eu tenho amigos, e muitos amigos que abandonaram o evangelho. Eu vejo falando coisas e eu fico, cara, isso me entristece, cara. Porque eu falo assim, como que chegou no ponto, para tudo que a gente está fazendo aqui, essa pessoa entender isso, sabe? Tipo, a gente está aqui falando sobre amor, vivendo o amor, mas chega no ponto que as pessoas, tipo, só conseguem ver a nossa imperfeição. É óbvio que ela existe, mas as pessoas só veem isso. E eu fiquei, cara, mas por que isso acontece? E eu quero ministrar no coração de vocês um pouco do que Deus ministrou no meu coração a respeito disso. A respeito de um pouco, algo que tranquilizou o meu coração, mas ao mesmo tempo me deu um novo senso de propósito. E eu creio que isso é uma direção de Deus para a nossa igreja. Não para a nossa igreja, eu creio que isso é uma direção de Deus para o povo de Deus. Talvez, como eu te falei, isso sempre aconteceu, provavelmente, mas eu tenho certeza que isso vai aumentar. Porque a palavra de Deus diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará, os corações vão estar fechados. A palavra de Deus diz que no fim dos tempos as coisas vão ficar mais difíceis e eu creio que é aí que está a dificuldade. A gente vai encontrar cada vez mais dureza. Mas como que a gente reage em relação a isso? Eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus. Está em João, capítulo 8, o Didio me encontrou lá embaixo e falou assim, hoje ele vai pregar, trouxe até a Bíblia. É isso mesmo, porque geralmente eu uso no celular, mas aqui é mais fácil de ler. Vamos lá. Capítulo 8, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. Eu estou lendo aqui na versão da King James atualizada, tá? Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo todo e o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar de pé no meio de todos e disseram a ele, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante no ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu o que dizes a esse respeito? Eles falaram assim para prová-lo e terem alguma coisa para o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele levantou-se e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou de pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela, Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela, Ninguém, Senhor. E assim Jesus lhe disse, Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Senhor Jesus, Espírito Santo, eu quero te pedir agora, Pai, que a Tua palavra fale no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor conduza tudo que vai acontecer aqui e que em nome de Jesus a gente entenda aquilo que o Senhor quis dizer quando o Senhor escreveu, Pai. Que a gente não entenda nenhuma heresia, que a gente não entenda nenhuma desvirtuação, nenhuma viagem da minha cabeça, mas que em nome de Jesus tudo que saia daqui, tudo que caia nos corações, tudo que gere fruto, tudo que gere vida, seja o que o Senhor quer ensinar, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Com certeza você conhece esse texto, com certeza você já ouviu esse texto, e eu quero falar desse texto olhando sobre a nossa luz da igreja. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, só para esclarecer, eu acredito que a maioria conhece, mas só para a gente entender certinho o contexto, se você ler um pouquinho ali, capítulo 7, ou um pouquinho antes, você vai ver que Jesus está ali
toda hora sendo questionado pelos escribas e pelos fariseus. Eles estão ali fazendo cerco, tentando pegar Jesus na botija, né? Pegar Jesus no pulo. Então eles já tinham mandado Jesus prender. O finalzinho do capítulo 7 é isso. Mandam prender Jesus, aí o pessoal chega lá, daí gera uma confusão. Ah, tem que prender, não tem que prender, mas não tem para que prender. Ah, não prendemos. Aí eles vão para casa. Aí chegam lá, os caras, os líderes, né, os responsáveis falam: por que vocês não prenderam, não mandamos prender? Ah, o pessoal estava meio assim e não prendemos. E daí, então foi todo mundo para sua casa, e daí começa esse texto que a gente acabou de ler. Exatamente na sequência, que a palavra de Deus ainda fala. Aí cada um foi para sua casa, entretanto Jesus foi para o Monte do Oliveira ensinar. Então foi isso que aconteceu, na sequência ali. Então a galera estava incomodada com Jesus, como de costume, e estavam caçando uma forma de testar Jesus. A gente leu aqui, acho que no próprio versículo 6, né? Eles falavam isso para prová-lo, para provar Jesus. E daí entrou a primeira coisa que eu estava pensando a respeito daquilo que eu falei com vocês na introdução. Por que a gente é tão questionado a respeito das coisas que nós fazemos a respeito do Evangelho? Porque, naturalmente, nós seremos questionados e nós seremos testados e avaliados em tudo que nós fazemos. Jesus era perfeito, você concorda comigo que Jesus era perfeito? Jesus, ele não falhou, Jesus, ele era coerente, Jesus, tudo que ele ensinava, Jesus fazia, e o pessoal estava constantemente querendo avaliar Jesus, querendo colocar Jesus contra a parede, querendo fazer Jesus cair em contradição, mas, isso que era ele. Agora imagina a gente está por aí, falando sobre uma mensagem de redenção, falando sobre um Deus que vai nos levar, falando sobre a eternidade, sobre algo que as pessoas vão passar a eternidade inteira vivendo, e às vezes a gente não está preparado para ser avaliado e ser questionado assim como Jesus foi. E ó que Jesus nunca deu motivo, mas a gente dá um monte de motivo. A gente vacila toda hora, a gente fala sobre vida eterna e a gente está sempre tropeçando. E as pessoas às vezes olham para a gente e falam assim: ah, não sei se eu boto fé naquilo que aquele cara está falando. E a gente se ofende. Cara, a gente dá motivo para isso. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase, tipo, de alguém assim: ah, mas ele é crente e faz isso. Já ouviu essa frase? Tenho certeza que você já ouviu. Agora, eu quero te fazer outra pergunta. Você já reclamou dessa frase? Porque as pessoas olham e falam: ah, mas ele é crente, tipo, então não posso fazer nada, sabe? A gente reclama disso. A gente acha como se fosse o fardo que eu tenho que carregar. As pessoas falam: ah, ele é crente. Cara, as pessoas vão nos questionar, as pessoas vão nos julgar. É natural isso. Se não fosse assim, estaria errado, cara. Pensa que você não cresceu num lar cristão, que você não conhecia a palavra, ou que você nunca ouviu falar de Jesus. Aí você encontra alguém que está falando sobre redenção, está falando sobre vida eterna, está falando sobre alguém que pode mudar a tua vida do água para o vinho. Você não vai avaliar como essa pessoa vive, como essa pessoa é coerente com o que ela fala, antes de você acreditar nessa verdade? É assim, é um processo natural. Só que às vezes a gente não está preparado para se avaliar. É engraçado, né? Porque parece muito simples. O que eu estou falando é muito simples. É fácil de entender, mas é difícil de pôr em prática. Imagina a situação. Tem uma pessoa que está... eu já vivi uma situação, vou abrir com vocês. Trabalhei com uma pessoa que era uma pessoa que sempre tomava atitudes questionáveis, sabe? Sempre tomava, tipo assim, fazia uma coisa que você olhava e falava: ei, acho que acabou. Voltou. Mas sabe, uma pessoa que sempre faz algo que não é, poxa, será que esse é o caminho certo? Falava uma mentirinha ali, falava um negocinho ali, e daí, de repente, essa pessoa era pega numa mentira. O discurso dessa pessoa era assim: você está achando que eu ia fazer um negócio desse? Mas eu, e sabe, jogava a pessoa contra a parede, assim, tipo como: nossa, que absurdo, como você é ruim de esperar isso de mim, sabe? Agora, imagina a gente, que a gente vive falando, quer ver? Vou dar um exemplo prático. Eu vou falar uma frase para você, você vai completar. Beleza? Vamos ver. Ó. A gente não pode brincar de ser crente. Por quê? Nunca ouviu isso? Peguei no pulo, então. Então deu tudo errado meu raciocínio. Oi? O diabo não brinca de ser diabo. Você já ouviu isso alguma vez? Você já ouviu isso? Eu imaginei que ia sair um coro, assim, que todo mundo ia na pegada da Clé. E eu ainda tinha até eu vou falar de novo. Mas daí agora vai perder todo o impacto. A gente não pode brincar de ser crente, por quê? Mas se isso fosse de primeira, ia ser muito mais legal. Porque eu ia falar: isso nem é versículo, isso nem é bíblico, mas a gente tem na ponta da língua de tanto que a gente escuta. Aparentemente não tem, né? Mas não tem problema, não tem problema. Porque o princípio não está em cima disso. Mas o fato é que a gente sabe que a gente tropeça.
A gente sabe que a gente vacila. A gente sabe que a gente tenta fazer uma coisa e nem sempre a gente consegue. Mas aí quando alguém olha pra gente e fala assim, cara, eu acho que cristãos são hipócritas. Porque eles falam sobre santidade, mas sempre pegam alguém fazendo uma parada escondida, sempre acham um pastor que estava em adultério, sempre acham um cara desviando dinheiro, sempre acham alguém que fazia... Não é assim, eu não sei se para vocês enfrentam as mesmas coisas que eu enfrento, mas eu acho que sim, cara. As pessoas pensam isso de nós num modo geral, as pessoas não cristãs. E a gente realmente dá motivo muitas vezes, porque quem de nós aqui que não pode falar assim, cara, eu vivo perfeitamente, eu sou santo, eu não tenho minhas dificuldades, todos nós temos pecados que lutamos contra, que tentamos enfrentar. E quando as pessoas juntam esse A com B, a gente se ofende. Mas a gente tem que se preparar para ser avaliado. A gente tem que entender. Porque tem duas possibilidades, né? Ou a gente não sabe, a gente não se liga, a gente está só vivendo no piloto automático, achando que as pessoas não vão olhar para o que a gente está fazendo. Ou a gente fica na defensiva, sabe? Tipo, querendo criar barreiras, assim, tipo, a gente quer argumentar, a gente quer defender, quando na verdade a gente tem que aceitar que a gente tem falhas, que a gente tem dificuldades e a gente está sendo avaliado. E eu vou dizer mais, isso não é um problema. O fato da gente estar sendo questionado, o fato da gente ser avaliado, não tem problema. Porque é natural, a gente é falho. Mas é como a gente reage diante disso, é como a gente apresenta diante disso, vai fazer as pessoas conhecerem o amor de Deus através de nós, ou não conhecerem o amor de Deus através de nós. A palavra de Deus está cheia disso. Acho que é Mateus 5, onde no Sermão do Monte, Jesus está falando das bem-aventuranças, e ele fala, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, aqueles que, depois ele cita, aqueles que sofrerem injúrias por causa da minha palavra, sabe? Está tudo bem, aqueles que forem atacados por causa do evangelho, porque nosso é o reino de Deus. Só que, assim, você viu que das bem-aventuranças tem vários prêmios, né? Bem-aventurados que choram porque vão ser consolados e tal. E para aquele que é perseguido por causa do evangelho, é porque virá a nós o reino de Deus. Em nome de Jesus, a gente tem que entender que tudo bem as pessoas estarem com uma lupa em cima de nós. E tudo bem se a gente sofrer perseguição sobre isso. Porque o reino de Deus, ele se manifesta em nós apesar disso. Mesmo com isso, o reino de Deus se manifesta em nós. Só que a gente não pode perder para o confronto. A gente não pode perder a cabeça, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na sequência. Vocês estão me entendendo? É que às vezes eu falo muito rápido, fica meio confuso. Mas balançandinha a cabeça assim, eu sei que vocês estão entendendo. Se não tá, faz assim, ó. Eu vou entender que não, eu vou tentar fazer diferente. Eu quero continuar o texto com vocês. Eu quero continuar a história com vocês, pensando assim, beleza, Jesus ele estava sendo avaliado ali naquele momento, assim como nós somos no nosso dia a dia. Mas Jesus ele estava sendo avaliado de um jeito diferente. Os escribas, fariseus, os dois estão ali, a galera toda ali, estava querendo passar o pé em Jesus para poder dar um jeito de prender Jesus. Jesus ele estava na berlinda. Jesus ele não estava ainda sendo crucificado, mas estava por ali, né? Jesus ele passou o ministério dele ali inteiro balançando, uma hora ele ia cair na cruz, não ia ter jeito, porque ele provocava muito. Mas sabe o que eu acho legal? É que tem outros textos que a gente encontra, outros momentos, em que Jesus, ele confronta os fariseus. Várias vezes. Ele confronta os mercadores do templo, ele confronta quando falam que ele não podia estar pregando no sábado. Ele fala assim, ei, vocês estão errados, cara. Olha aqui o que a palavra de Deus fala, isso. Porque Jesus, ele se posicionava. Mas o que eu acho muito massa nesse texto, que Jesus não confronta eles. Ele não confronta, eles falam assim, olha aqui, essa mulher está aqui. Você acha que Jesus não sabia que estava sendo testado? É claro que Jesus sabia, Jesus não era bobo. E ele fala, está aqui essa mulher aqui, e agora o que você vai fazer? Jesus podia ter ido com um discurso para cima deles, sabe, você sabe o que a lei diz, mas sabe, Jesus ele argumentou várias outras vezes. Mas o que eu acho maravilhoso aqui, é que nesse momento, apesar da avaliação de Jesus ser sobre uma coisa muito séria e muito complexa, Jesus ele estava mais preocupado com a moça do que com o teste. Você percebe que quando Jesus fala assim, cara, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, todo mundo vai embora. Jesus ele chega para a mulher e fala, cadê o pessoal que te acusa? Onde que está o pessoal que te acusa? E daí ela fala, não tem mais ninguém aqui. Cara, Jesus não estava,
a minha interpretação do texto, cara, que o Espírito Santo falou no meu coração, Jesus não estava ministrando sobre os fariseus, Jesus estava ministrando no coração daquela mulher. Eu não sei, agora eu posso ir para um devaneio, mas você vai me entender. Jesus estava ali, eles tentaram prender Jesus, não conseguiram. No dia seguinte, apareceram com a mulher adúltera. É muito conveniente que eles tenham encontrado a mulher adulterando naquele momento ali, eu não sei. Pode até ser que seja, né? A palavra não fala a respeito disso, é só uma linha de entendimento minha. Mas o princípio é bíblico. Eles acabaram de encontrar, eles supostamente teriam acabado de encontrar essa mulher. Eu acredito que essa mulher já estava na mão deles. Eu acredito que eles tinham sabiam dessa informação. Porque ou eles acharam naquela noite, era muito conveniente, era muita sorte, era muita coincidência, mas sei lá. Mas mesmo que fosse, mas eu acredito que essa mulher, independente se eles já sabiam ou não, o fato é que essa mulher vivia com essa culpa. A gente está falando de um pecado de adultério. Hoje, adultério não é legal, não façam adultério. Mas tipo assim, naquela época a gente estava falando de pena de morte, era uma coisa muito mais séria, era tratado de forma muito mais séria. Não que seja menos pecado hoje, não vou tentar deturpar o que eu estou falando, mas era uma coisa que tinha consequências muito mais graves. Era uma coisa que era como se fosse aqui no Brasil a gente nem tem pena de morte. Então imagina que fosse algo mais grave que qualquer crime que a gente tem aqui no Brasil. Você está entendendo? Esse era o nível de penalidade. E essa mulher, ela estava ali. Ou ela praticava o adultério, ou essa mulher já tinha sido descoberta, na minha percepção, e estava ali na mão desses caras. Essa mulher, ela devia ter um problema de aceitação, de autoaceitação, de lidar com culpa, de lidar com quem ela era, de saber que ela estava ali à beira da morte a qualquer momento. Você consegue imaginar a confusão mental que essa mulher devia viver? O cenário com que ela foi trazida para Jesus. E daí ela é trazida para Jesus, e Jesus fala, cadê o pessoal que te acusou? Não tem ninguém, porque eu falei para eles que quem não for igual a você, que atirasse a primeira pedra. Jesus, ele pega essa mulher, e ele traz essa mulher para o contexto, ele fala, você não é digna, mas ninguém aqui é digno. Tipo, eu também não vou te julgar, vai, não peque mais. Você está entendendo que Jesus, ele pega alguém que devia se sentir, tipo, nada, e ele traz para o mesmo nível de todo mundo? Jesus, ele estava muito preocupado com a mulher. Se ele talvez tivesse saído, confrontado os fariseus ali naquele momento, questionado, brigado com eles, e a mulher ali, ela ia estar ali como réu, e ele trouxe ela como igual. Vocês estão entendendo isso? Às vezes, a gente está muito preocupado em defender o nosso ponto, em defender a nossa ideia, em defender a nossa instituição igreja, em defender até o próprio cristianismo. Mas a gente abre mão do princípio que é o cristianismo para fazer isso. E aí que a gente começa a gerar essa ideia toda errada na cabeça das pessoas, de que a igreja é preconceituosa, de que a igreja é cruel, de que a igreja é rude. Porque Jesus, ele estava ali, o princípio de Jesus ali era amar. O princípio de Jesus era incluir, era salvar a vida daquela mulher. E ele agiu de forma coerente para fazer isso. Às vezes, mesmo que ele se colocasse à disposição. Você entende que a forma que Jesus fez, quem estava em risco ali não era nem a mulher, porque a mulher ela acabou não sendo apedrejada, mas ele estava não só mexendo com ela, ele estava colocando em risco ele mesmo que iria ser preso. Às vezes a gente tem que colocar em risco o que a gente está querendo defender, a nossa ideia, a nossa tese, para amar e abrir as portas para as pessoas. Eu não estou falando que a gente tem que ser conivente com o pecado, eu não quero ser mal interpretado, mas o que eu estou falando é que a gente tem que se importar mais com as pessoas, a gente tem que amar mais as pessoas do que com o discurso. Às vezes a gente está muito preparado para debater, para discutir, para atacar, a gente tem 1000 argumentos, mas a gente não presta serviço, a gente não é efetivo, a gente não é relevante na vida das pessoas. Eu ia tratar isso como, era o meu quarto ponto, mas eu vou misturar aqui. O fato é que a gente tem que primeiro ser relevante para depois falar, vai, não peques mais. Você está entendendo? Tipo, às vezes, talvez todo esse tempo que eu estou falando aqui, você está falando, tudo bem, a gente tem que amar, a gente tem que... Mas Jesus falou, vai, não peques mais, vai, não peques mais. Talvez desde o começo, tudo que eu li, foi a única coisa que você entendeu, foi vai, não peques mais. Às vezes não, tomara que não. Mas o fato é que às vezes a gente é muito ansioso. Sabe criança? Sabe criança quando vai revelar um amigo secreto?
E daí, tipo, chega assim, você não sabe quem que é meu amigo secreto. Sabe, tipo, antes já, tipo, pegou o papel no outro dia, todo mundo sabe. Porque ela não resiste, ela quer falar. Esses dias atrás eu estava na casa da dona Zilda lá, a avó da Nanda, e a gente tinha uma criança assim, e daí ela achou um presente, daí presente na bolsa da Nanda. Eu estou expondo aqui, mas acho que não é nada demais, o pessoal depois me perdoa, tá bom? Achou o presente, e daí ela falou assim, eu achei um presente na sua bolsa. Daí a Nanda falou, ó, é pra avó, mas não conta pra ela. Tá bom. Ela saiu correndo na hora, assim, vó, a Nanda tem um presente na sua bolsa, sabe? Às vezes, por quê? Porque é ansiedade, é vontade de querer falar, é vontade de fazer o bem, de contar que tinha o presente ali, não é maldade no coração, sabe? E às vezes com a gente é a mesma coisa, às vezes a gente é muito ansioso. Às vezes a gente tem vontade de expor aquilo que a gente acredita de qualquer maneira, sabe? De dizer aquilo, de passar os nossos princípios, e tá certo isso. E se essa vontade tiver no nosso coração, isso é até bom, porque se não tá, quer dizer que a gente está também indiferente, que a gente não está sendo ativo no ministério, a gente não está falando de Jesus, a gente não está falando aquilo que Jesus faz em nós, mas às vezes, essa nossa forma de ser ansioso, a gente quer passar para as pessoas um monte de princípios, um monte de regras, um monte de coisas que nós acreditamos, sem amar e sem ser relevante na vida dessa pessoa. Faria alguma diferença Jesus olhar para a mulher e falar assim, vai, não peque mais, enquanto ela estivesse sendo apedrejada? Não faria sentido nenhum, imagina, beleza. Sabe, tipo, não faria sentido nenhum, e às vezes é isso que a gente faz. Às vezes a gente não apedreja ninguém, amém, mas às vezes a gente abre a nossa boca para fofocar, a gente abre a nossa boca para falar daquela pessoa, a gente cria boatos sobre as pessoas, a gente abre a nossa boca para julgar aquela pessoa, mesmo que você não fale para os outros, mas você está ali atacando no teu coração, você abre a tua boca, às vezes para deixar de dar uma oportunidade para aquela pessoa, porque você não concorda com uma parada que ela faz, ou porque você acha que ela não é cristã para isso, ou tipo, às vezes a gente deixa de falar, de mostrar Jesus para as pessoas, porque a gente primeiro acha, não, essa pessoa primeiro tem que largar o vício. Sabe, é um raciocínio totalmente errado. Às vezes a gente espera que as pessoas tenham princípios cristãos, sem que elas sejam cristãs. Mas não é isso. O nosso papel não é fazer as pessoas engolirem princípios. É fazer as pessoas conhecerem Jesus. E naturalmente as pessoas vão ser transformadas por Ele. Sabe que Jesus olhou para ela e falou assim, ei, você não é um nada. Olha aqui, ó, todos os outros são como você. Jesus, ele mostrou a identidade dela. A gente tem que olhar e falar assim, ei, Jesus te ama. Você é filho de Deus. Jesus, ele quer mudar a tua história. Jesus, ele pode transformar a tua família. Ah, a tua família está destruída. Vamos começar com a tua família, então. Vamos fazer Jesus restaurar o teu casamento. Vamos fazer Jesus restaurar. Você não fala com o teu filho. Cara, Jesus pode restaurar o teu relacionamento com o teu filho. Ai, eu estou perdido. Eu tô viciado. Eu não consigo parar de beber. E está destruindo a minha carreira. Cara, vamos tratar isso. Jesus pode mudar isso. O fato é que Jesus, em todo o ministério de Jesus, ele chegava em alguém que precisava dele, e ele era efetivo, ele falava, levanta e anda, ele falava, agora abre o olho e vê, ele falava, cadê aqueles que te acusam? E depois ele ia lá e falava sobre o evangelho. Depois ele chegava e falava, cara, vai e não peques mais. E é isso que o nosso coração tem que se transformar. A gente, às vezes, deixa de ser entendido como alguém que demonstra amor por uma situação muito óbvia. Às vezes, a gente deixa de demonstrar amor. Às vezes, a gente deixa de viver o amor. Às vezes, a gente fala muito sobre amor, mas a gente não vive. Eu quero fazer um exercício com você. Quero que você pense agora, na vida de quem hoje você é relevante. A vida de quem hoje, se você desaparecesse, não a igreja, você. Se você desaparecesse, quem hoje estaria em apuros? Tipo, porque, nossa, eu sou relevante na vida dessa pessoa, eu ajudo a vida dessa pessoa. Cara, às vezes, a nossa sensação é muito ruim, cara. Porque às vezes a gente olha e fala, cara, eu não estou fazendo a diferença na vida de ninguém. Então, se for isso, eu tenho uma notícia. Você não está demonstrando o amor de Jesus. Não foi assim que Jesus viveu. E não importa o que você fale para essas pessoas, as pessoas não vão ouvir você. Porque elas não foram amadas por você. Elas não tiveram seus problemas resolvidos. Ajuda. E a gente não vai ser milagreiro. A gente não vai ser alguém que vai resolver todos os problemas do mundo. Às vezes a gente não vai conseguir. Mas a gente vai se colocar disponível. A gente vai fazer aquilo que Jesus fez em todo o ministério dele aqui. Vocês estão me entendendo? Vocês estão aqui comigo?
A gente, eu não estou falando de, às vezes eu falo você, eu não quero que você olhe para mim e fale assim, nossa, o Paulo está ali descascando. Está descascando nós. Porque isso quando Jesus falou comigo no meu coração, cara, eu olhei e falei, eu sou relevante para ninguém. Isso destruiu meu coração. Eu falei, se dependesse das pessoas que me convivem, se o evangelho só pudesse ser conhecido, não tem mais nenhuma outra forma, pelo jeito que eu vivo, talvez ninguém conhecesse o evangelho. Você tem noção que forte que é isso? E talvez seja a reação tua também. Talvez até a pessoa saiba que você serve a Jesus, mas isso não impacta a vida dela. Cara, então não é esse Jesus que a gente serve. O Jesus que a gente serve transforma as vidas. O Jesus que a gente serve resolve o problema para depois falar, vai, não peques mais. E às vezes, alguma das coisas que levam a gente a acabar fazendo isso, levam a gente a acabar querendo resolver tudo com base no nosso discurso, ou com base na nossa ideia de pensar, e pouco efetivo, às vezes porque a gente crê pouco em Deus. Ah, Paulo, como assim crer pouco em Deus? Às vezes a gente fala a respeito de Deus, a gente ora, a gente busca a Deus, mas a gente crê pouco no que Deus realmente pode fazer. Se a gente ler o versículo, acho que é o 9. É o 9. Talvez não esteja em todas as traduções, porque em algumas traduções que eu vi não tinham essa frase. Mas eu vou ler aqui e provavelmente vai estar na maioria. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um. Você percebe que Jesus ele não argumentou com ninguém. Jesus falou e as pessoas foram sendo convencidas de que tinham que largar a pedra e ir embora. No meu entendimento, no mundo que eu vivo, isso se chama Espírito Santo. É o Espírito Santo que ministra nos nossos corações. E ele é o único que tem poder para convencer qualquer um de qualquer coisa. Eu ouvi uma vez de acho que era uma pastora, eu não lembro se ela era pastora, enfim, uma moça lá do Café Coração, quem conhece lá o pessoal que faz o trabalho lá no presídio, lá em Piraquara. Mas enfim, ela falou, a gente estava trabalhando lá de voluntário, e ela falou para mim assim, uma frase que eu nunca esqueci, menos agora, porque agora parece que eu esqueci. É engraçado, né? Brincadeira, tá aqui. Ela falou para mim assim, cara, Deus é o único que pode julgar. O Espírito, não é o único. Deus pode julgar. O Espírito Santo pode convencer. E a gente pode amar as pessoas. Deus e o Espírito Santo também amam, né? Mas o papel de Deus é julgar, o papel do Espírito é convencer, e o papel nosso é amar as pessoas. Mas às vezes a gente está afinzão de julgar, afinzão de convencer, mas não está disponível para amar. Sabe, a gente está querendo convencer as pessoas com o nosso discurso, com a nossa lábia, com o nosso entendimento, com a nossa forma de agir, mas a gente não está disposto a amar e deixar que Deus convença. Eu tive que aprender isso na prática, sabe? Trabalhando com o Mitch, eu tive que aprender isso na prática. Porque às vezes eu fazia uma ministração e eu falava, cara, o pessoal vai entender isso. Parecia que aquilo não tinha acontecido. Às vezes eu conversava com um jovem, sentava, conversava, passava horas, e falava, saía do atendimento e falava, Deus, hoje o Senhor me usou, hein? Sabe, tipo, hoje, aquilo que tinha que ser dito foi dito, sabe? Tipo, não me vangloriando, mas feliz pelo que aconteceu. E nada acontecia. E daí aconteceram situações assim, ó. Tipo, uma pessoa que eu tô ali conversando há um tempo, de repente chega pra mim e fala assim, cara, hoje eu tava lá jogando bola e tal, e o Espírito Santo falou isso. E pá, tudo aquilo que precisava mudar, mudou. É isso. Não é eu, entendeu? Você está entendendo? Não é o que você fala, é o Espírito. Aconteceu com outro jovem, chegou para mim, a gente estava orando, fazia um tempo, e conversando e tal. E o que está acontecendo? Por que não muda? Pá. Ele chegou assim, preciso conversar com vocês. Decidi mudar a minha vida. Estava no supermercado, vi uma placa. Você está ligado, entendeu? Que o Espírito Santo ele não vai necessariamente usar a gente. A gente tem que ser disponível, a gente tem que falar, mas não é o nosso poder de convencimento. A gente só tem que fazer aquilo que a palavra manda. A gente só tem que obedecer a palavra e orar, e crer que o Espírito Santo vai convencer. E vai ser de uma forma, às vezes, não convencional. Às vezes não vai ser, levanta a mão, vamos aceitar Jesus, vamos orar. Às vezes não vai ser uma placa de supermercado. E está tudo bem, cara. Porque aquilo foi uma experiência impactante para a vida daquela pessoa. Porque o Espírito é assim. O Espírito Santo é assim. A gente não crê num Deus teórico. A gente crê num Deus real, que é efetivo, que trabalha. E é nisso que a gente tem que se apegar. E assim,
Eu quero trazer isso como uma palavra de confronto, mas uma palavra de motivação para o nosso coração. Porque eu acredito que a gente está para viver um momento em que a gente vai ser mais avaliado e mais questionado em toda a história. E eu não estou falando de perseguição política, eu não estou falando de política, o Ney falou que teve o rolê no Congresso lá, eu nem sabia, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando que a própria palavra de Deus fala que o coração de muitos se esfriará, e eu vejo cada vez mais os corações frios. A palavra diz que nos últimos tempos os dias serão mais difíceis. Não fala isso, que os dias serão mais difíceis? Você acha mesmo que os dias hoje são mais difíceis que eram antes? Agora com plano de saúde, aplicativo, celular, GPS, iFood. Muito pelo contrário, parece que é muito mais fácil. Mas a palavra está falando que vai ser mais difícil porque a gente vai cada vez mais encontrar corações duros. E isso está acontecendo já. Eu não sei se vocês estão vendo, mas isso já está acontecendo. E isso vai piorar. Só que a gente tem que reagir. E a gente vai reagir amando, dando a outra face. Não é saindo atacando, saindo brigando, saindo querendo defender no discurso. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Eu falei muita coisa, mas a base é isso, sabe? Se você conseguir entender isso só, é isso. A gente tem a nossa obrigação de amar as pessoas e demonstrando amor, vivendo amor, sendo relevante, que as pessoas vão crer em Jesus. Amém? Eu quero te pedir para fechar os teus olhos. Eu quero que você reflita um pouquinho agora a respeito da tua vida. Não vai dormir, hein? Não, mas assim, falando sério agora. Reflita um pouquinho a respeito da tua vida. Eu não sei qual foi a situação que você veio para cá hoje. Eu não sei que tipo de palavra você esperava receber no teu coração. Mas eu quero que você se faça uma pergunta, refaça a pergunta que eu fiz para você hoje. Para quem que você tem sido relevante? A vida de quem que você tem transformado? Que a tua vida tem transformado? Que o teu testemunho tem feito diferença? Eu quero que você pense, será que talvez na tua vida até aqui, ou nos últimos tempos, eu não sei, você tem levantado brigas com as pessoas? Será que você tem discutido com as pessoas? Você tem tentado empurrar o que você acredita para as pessoas? E na melhor das intenções, não com a intenção de ser rude ou... Não, mas você talvez se sentisse que estava fazendo certo. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você não escute o Paulo falando. E eu quero que você só retenha aquilo que você crê que é bíblico, aquilo que você crê que está sendo dito aqui com base na palavra. Eu creio que eu estou dizendo é com base na palavra. Mas eu não tenho nenhuma pretensão de te ensinar nada, muito pelo contrário. Eu estou aqui aprendendo com o que Jesus está me ensinando. E em nome de Jesus, talvez seja o caso de você olhar para a tua vida e falar assim, cara, eu preciso amar mais. Eu preciso fazer mais diferença. A minha vida tem que ser mais impactante. As pessoas têm que me ver e elas não têm que se sentir pior por ter me visto. Elas têm que se sentir felizes, porque eu mostrei para elas que elas são filhas de Deus. Eu mostrei para o mundo que elas podem ter uma saída. Eu mostrei para o mundo que existe redenção. Eu mostrei para o mundo o que Jesus fez em mim. Talvez você veio para cá hoje e você não conhecia Jesus. E talvez nessa altura você esteja uma bagunça aí na sua cabeça, porque eu estou aqui falando para gente que conhece Jesus. Eu sei que é confuso. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele é o único que pode transformar a tua vida. Eu quero dizer que tudo que está dando errado pode ser melhor com Jesus. Eu não quero dizer que vai dar tudo certo, mas eu quero te dizer que você é filho de Deus. Eu quero te dizer que há uma saída, há uma perspectiva. Talvez você tenha vindo para cá pensando, mas eu sou muito falho, mas eu erro demais. Eu estou aqui para te falar que todo mundo que está aqui é igual, mas que tem uma saída. Não tem ninguém aqui te julgando. Se nem o Jesus julgou a mulher, por que eu vou te julgar? Eu estou aqui para te dizer que os teus acusadores foram embora, mas que você é filho de Deus. Ou melhor, você pode ser filho de Deus se aceitar Jesus como teu Salvador. Há uma saída, há uma outra opção. Tem alguém aqui que não conhecia Jesus, ou que nunca aceitou Jesus, e quer tomar uma decisão de entregar sua vida nas mãos de Jesus? Eu vou te pedir para levantar uma de suas mãos. Se tiver alguém nessa situação, que precisa ter uma vida transformada,
que chegou aqui sem perspectiva, mas que essa palavra falou contigo, que o Espírito Santo tem alguma coisa aí no teu coração falando, cara, eu preciso desse Jesus mudando a minha vida. Tem alguém que precisa aceitar Jesus hoje? Amém. E agora eu quero falar com você cristão, que de alguma forma o Espírito Santo mexeu no teu coração aí, e mostrou que tem alguma coisa que precisa ser mexida, que mostrou que tem alguma coisa que você precisa demonstrar amor de uma outra forma, que mostrou para você um novo caminho, que deu uma sacudida aí no teu coração, e você está falando, não, eu quero ser relevante, eu quero que as pessoas vejam Jesus no meu caminhar, eu quero mostrar Jesus sendo relevante na vida das pessoas. Eu quero te convidar para ficar de pé no seu lugar, para a gente orar junto. Não tenha vergonha não, tá? Se acanha não. E não tem a ver comigo não, eu estou de pé aqui igual. Às vezes você pensa, mas para que eu vou ficar de pé? Eu já aceitei aqui, eu já decidi aqui no meu coração. Tá tudo bem, a questão de ficar de pé é só para você lembrar depois, para você ter um compromisso, sabe? Porque depois você sai, e daí você relativiza o que aconteceu, para você firmar um compromisso. Você que levantou, eu quero te convidar a firmar um compromisso com Deus agora. Fala para Deus, fala, Jesus, eu preciso ser mais relevante. Espírito Santo, eu quero ser mais relevante. Se em 2023 a gente vai viver um ano de romper, um tempo de romper, eu entendo que eu preciso ser relevante para que isso aconteça. Espírito Santo, eu quero que as pessoas à minha volta se sintam amadas, que elas entendam o amor que eu sinto de Deus, através do amor que eu entrego para elas, que elas consigam ver o amor de Deus em mim, Pai, que em nome de Jesus, que a minha vida faça diferença aqui na terra, Pai, que a vida dos meus irmãos, eu creio que essa é a oração de todos nós aqui, que a nossa vida faça a diferença, que nós sejamos uma igreja relevante, que nós sejamos uma igreja que atende o necessitado, que em nome de Jesus, Pai, a nossa passagem aqui na terra não seja burocrática, ou que ela não seja só para cumprir tabela, mas que ela seja relevante, Deus, que nós sejamos uma igreja que impacta, uma igreja que transforma, Pai, uma igreja que mostra de verdade o Teu amor, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, enche os nossos corações, nos ajuda a sermos melhores, nos ajuda, Pai, a sermos mais parecidos contigo, nos ajuda a vencer as nossas falhas, mas nos ajuda, Pai, a nunca desistir de transmitir o Teu amor, Pai, nos ajuda, Pai, a nunca abandonar aquilo para qual Você nos chamou, Deus, em nome de Jesus, Pai, amém, amém, você pode se sentar. Minha oração é que o amor de Jesus continue refletindo no teu coração, no nosso coração, e que a gente seja cada vez mais relevante nesse bairro, nessa cidade, por onde quer que a gente passe, amém?